Quero perguntar para vocês, se vocês sabem quando foi introduzido entre o povo de Israel o governo humano. Porque antes, quem governava o povo de Israel era o próprio Deus através dos seus sacerdotes e profetas. Peço que você venha se inscrever neste canal. Eu espero que vocês participem do vídeo, deixando o seu like e também o seu comentário, que é muito importante. Para quem não me conhece, eu sou o Evangelista Hélio, falaremos a seguir. Ao falarmos deste assunto, precisamos chamar a atenção a alguns personagens. Entre eles, Eli. Eli era sacerdote, profeta e juiz. Eli, o sacerdote, ele morava em Siló. Siló era o lugar onde tinha sido construído a tenda, a qual ficava a Arca da Aliança, aos cuidados de Eli. Como sacerdote, ele estava incumbido a apresentar a Deus as ofertas em sacrifício trazido pelo povo de Israel. E como profeta, ele era a voz de Deus entre o povo de Israel. E como juiz, ele resolvia os problemas a qual enfrentavam a sociedade no seu dia a dia. Temos também Eucana. Eucana morava em Ramá, uma cidade que ficava a 8 quilômetros da cidade de Israel. Eucana tinha duas esposas, uma chamava Ana e outra chamava Penina. Penina tinha filho e Ana não tinha. Portanto, Penina zombava-se de Ana. Eucana ia de ano em ano adorar ao Senhor em Siló. Estando ele em Siló a adorar a Deus, Ana chegou aos pés do Senhor e clamou, pediu que se o Senhor concedesse a ela um filho varão, ela o entregaria ao Senhor enquanto vivesse. Voltando Eucana à sua cidade, junto com suas esposas, eles ali permaneceram. E com o passar do tempo, Ana engravidou-se, e ela teve um filho, a qual chamou o menino de Samuel. Como ela havia prometido ao Senhor, quando o menino foi desmamado, ela levou o menino aos cuidados do sacerdote Eli, a qual ficou incumbido a educar aquele menino no conhecimento de Deus. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, a qual não estava andando segundo o conselho de seu pai, e fazia tudo aquilo que desagradava à sociedade. Mas Eli, ao ouvir a sociedade de Israel falando dos seus filhos, ele não os repreendia, e isso desagradou ao Senhor. Foi quando Samuel estava dormindo, o Senhor chamou a Samuel. Numa das vezes que Deus havia chamado a Samuel, ele foi ao encontro de Eli. E Eli, entendendo que era Deus que estava chamando Samuel, e Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus, ele disse para ele: quando você ouvir a voz outra vez, você diz assim: diz, Senhor, pois o teu servo ouve. Foi quando o Senhor falou para Samuel tudo aquilo que estava desagradando ao Senhor a respeito da conduta de Hofni e Finéias. E o Senhor tinha colocado sobre eles uma maldição, que eles iriam morrer no mesmo dia, porque eles estavam desrespeitando aquilo que era mais sagrado ao Senhor, que era as suas ofertas, que era trazido pelo povo. Quando foi pela manhã, Eli foi perguntar a Samuel o que Deus havia dito. E Samuel ficou muito receoso ao falar a Eli aquilo que Deus tinha falado para ele. Mas Eli disse para que Samuel contasse tudo, pois se ele não contasse da maneira que Deus havia falado, ele seria castigado pelo Senhor. Foi quando
Samuel contou tudo o que o Senhor havia dito para ele. Quando o povo de Israel, em batalha com os filisteus, haviam perdido a guerra, os filisteus haviam levado a arca da aliança. E entre os soldados que haviam morrido, estava entre eles Hofni e Finéias, que era filho de Eli. O mensageiro foi correndo à cidade contar o que havia acontecido. Chegando lá, ele disse para Eli que a batalha havia sido perdida e os seus filhos haviam morrido. Foi quando ele disse também que a arca da aliança tinha sido levada pelos filisteus. Foi quando Eli levou um susto e caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. E dentro desta arca havia as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso com o maná. E essas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. E onde esta arca estivesse, ali ela representava a presença de Deus. E como Eli, Samuel tinha 2 filhos, a qual se chamava Joel e Abias. E os anciãos, preocupados com os filhos de Samuel, Joel e Abias, pela conduta deles que não eram segundo aquilo que o seu pai era para o povo de Israel, eles pediram um rei. Neste momento, Samuel ficou muito entristecido, mas Samuel levou a petição ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel que não era para Samuel ficar entristecido, porque não foi somente a ele que o povo de Israel havia rejeitado, mas sim também ao Senhor. Saul foi ungido rei sobre Israel, e a partir de então ele passa a ser o primeiro rei em Israel. Mas como nós sabemos, o homem não tem condição de ter um reino em suas mãos, se ele não andar segundo o conselho de Deus. Infelizmente, o homem é vaidoso, e foi aí que Saul caiu. Caiu na sua própria vaidade, desobedecendo o conselho de Deus. E Saul, pela sua desobediência, ele perdeu o seu reinado e não prosperou a sua dinastia, a qual foi passada para Davi. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.